E aí, já subiu na sua pirâmide hoje? É, eu vou subir a minha. Vamos lá? Olha lá, esse é o busão. Busão direto. Hola, buen día. Olá, bom dia. Cholula, né? Sí, claro. Tá. Gracias. Muchas gracias. De nada. Buenos días. No aspecto friamente calculado, chegamos conforme o nosso planejamento no horário de saída do ônibus. Mentira. É, mas a sorte ajuda aos audazes. Então, tô aí. Vamos lá. Previsão aí de um deslocamento entre 40 minutos até Cholula, nossa próxima atração. 9:06, estamos saindo aqui da área do mercado de sabores. Via Volkswagen. Centro de San Pedro Cholula. Gracias, buenos días. Estamos aqui, ó, 5 de maio, com 10 Oriente, bem no acesso ao centro de Cholula. Vamos lá conhecer o centro antes da nossa grande atração. Projeto bem tranquilo. Levou aí por volta de 30 minutos. Mesmo com os trânsitos e as paradas, foi muito simples chegarmos até aqui. E tem tours que cobram mais de $100. É. Então, pega as dicas aqui ou paga os $100 ou mais, né? Depende do seu modo de viajar. O meu modo de viajar é esse, né? Vou lá, usando transporte público, vivendo o cotidiano. E o dinheiro que economizo eu aproveito para gastar em museus, nas atrações, em tudo que a gente pode encontrar aqui pelo caminho. Aqui ó, a regra do 1 por 1, né? Então passa um carro, aí você aguarda, passa e vai alternando. Os pedestres têm preferência. Uma cidade bem pequena.
mas com muita história aqui. Chegando aqui a catedral. E bem, ó, isso significa que são 9h42. São Pedro Apóstolo de Cholula. A igreja de São Pedro foi iniciada no século XVII. A sua arquitetura é uma mistura de barroco e renascentismo, o que é bem comum no México do século XVII. O layout é em forma de uma cruz latina, com um teto abobadado, e contém uma cúpula chamada churrigueresca, juntamente com pinturas do século XVIII e representações de Cristo pelo artista Diego de Borgraff. O interior foi todo restaurado. Bem acima da entrada, um órgão de tubos. E observe os belos detalhes das pinturas do teto no estilo arabesco. Não são originais, mas ficaram bonitas aí na restauração. E mais uma vez em destaque a bela cúpula. Como estamos visitando no período do Dia de los Muertos, um belo altar com muitas oferendas de frutas, pães, bebidas. É um sincretismo religioso que demonstra toda a fé do povo mexicano. Saímos então da igreja de São Pedro. E aqui, a Plaza de Armas de Cholula. Essa pintura externa aí com um vermelho bem vibrante, um vermelho sangue, é parte também do barroco mexicano. E essa torre já foi considerada a construção mais alta da região. Passear aqui pelo entorno. Adivinha de quem que é a homenagem? Benito Juárez. Um dos grandes nomes da história do México. Dez horas, pessoal. Um belo chafariz, o brasão no município de Cholula, 1921. E durante a nossa caminhada eu vou explicando a história aqui do lugar.
Cholula foi fundada inicialmente entre os anos de 500 a 200 a.C. Recebeu status de município em 1861 e está localizada no estado de Puebla. Aqui vários arcos enfeitados aí com as flores Cempasúchil. Uma grande pirâmide da pista aí da nossa atração aqui, né? Sim, é uma pirâmide. Tá agradável essa área do Zócalo. Deve ter uma festança legal à noite, hein? E lá está a grande atração aqui da cidade. E é pra lá que nós vamos. Vamos dar uma conhecida aqui no mercado primeiro. Aqui a gente tem um grande altar. O pessoal confeccionou aí, ó, muito detalhado esse altar de oferendas, né? Com areias coloridas, flores, os desenhos que representam a herança cultural, né? A história. Esses elementos são reproduções dos gráficos que eram usados nos templos principais. E ao fundo, o grande penacho do imperador. Os habitantes se denominavam como cholutecas. Na pintura, a imagem central do imperador choluteca, seus guerreiros, sacerdotes, a população ao fundo e, em destaque, os deuses e a grande pirâmide. Muito legal, né? Cultural essas representações. E o portal aqui também é belíssimo. Deixa eu tirar uma foto. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, a cidade de Cholula era um importante centro religioso e econômico, e o centro do poder estava bem aqui, em San Pedro.
bem onde hoje é a praça principal da cidade e o mosteiro de San Gabriel. Ah, que passou a tocha olímpica. Olha lá os esquilinhos, ó. Olha o tempo que eu não vi os esquilinhos. É que eles são pidão. Deve ser, né? Os esquilinhos aqui, ó, tudo sem vergonhazinhos. Olha lá, ó. Tá escondido ali atrás. Tem vários aqui. Ali do outro lado também já vi. Muito gostosa a praça. Tem um coreto aí na parte central. Arborizada. Olha lá, ó, ó. Só dar comidinha pra eles, olha lá. Quando não dá, ele vem pedir, ó. Olha lá. E, quequinho? É, não tem comida? Não tem comida? Não? E aí? Ai. Cara de pau esses esquilinhos. É. Bom, já que estamos aqui, vamos subir no coreto. Claro, eu vou em todo lugar. Nossa, muito calmo, silencioso. Passeio bom é assim, né? A gente vai saboreando aí as atrações da cidade, desfrutando dessas imagens, todas novas, experiências. Eu vou trazendo um pouco para você, compartilhando esse momento incrível de exploração e descobertas. Aqui é a comemoração dos 500 anos da matança de Cholula. Um triste episódio aí na história. Bom, o que foi essa matança aqui em Cholula? Em outubro de 1519, chegaram os espanhóis e tomaram a cidade sagrada. A cidade sagrada era chamada de Tollan. Tollan, Chololan, que era um dos centros de cultura mais desenvolvidos aqui na área do Vale Alto do Atovac, que era um rio muito famoso, né? Aqui entre Puebla e Tlaxcala. Os espanhóis então reuniram
uma grande quantidade de pessoas, contam que sejam milhares de pessoas, aí na casa de mais de 6.000 pessoas, e fecharam os acessos e iniciaram um massacre indiscriminado. Mulheres, crianças, todo mundo que eles conseguiram matar, eles assassinaram nesse triste episódio marcado pela conquista espanhola aqui no México. Vamos então entrar em mais um maravilhoso templo. Esse é o convento de San Gabriel Arcanjo. O mosteiro foi construído no local do antigo templo de Quetzalcoatl em 1529 e é um dos maiores conventos franciscanos do México. É dedicado ao arcanjo Gabriel. Uma torre bem alta. É um espaço enorme aqui, todo amuralhado, né? Todo o complexo é cercado por um muro com merlões pontiagudos que separa da praça principal da cidade. Tem 3 entradas para o átrio, mas a principal fica a oeste, em frente à igreja principal. Umas placas comemorativas. Esse convento de San Gabriel é do século XVI, 1549, e a sua festividade 29 de setembro. Vamos passar aqui os portões de madeira. Olha, tá até informações para turista aqui, ótimo, né? E aqui estamos. O interior tem formato de cruz latina, coberto com abóbadas e uma grande cúpula. Os retábulos são de madeira e gesso e decorados com folhas de ouro. O principal é dedicado à Virgem dos Remédios.
O altar-mor é de São Gabriel e é neoclássico, datando de 1897. O interior, coberto por abóbadas com nervos góticos e aberturas de janelas em arco, conserva uma série de pinturas a óleo dos séculos XVII e XVIII. E essa foi mais uma visita a um templo incrível, que a gente vai colecionando essas imagens pelo caminho e essas experiências. Esse é o templo do convento de São Gabriel. Vamos continuar a nossa exploração aqui por São Pedro Cholula. Esse foi o convento de São Gabriel do século XVI. O que interessa é o que está lá atrás, ó. Puebla. Vou confirmar. E provavelmente é o ônibus que nós pegaremos no retorno. Parece que é o ônibus, mas está desativado, né? A gente tem que descobrir onde pegar o ônibus de retorno. Mas esse é só no retorno, né? Então vamos lá. A gente tem uma bela caminhada ainda para fazer. As musiquinhas, né? Musiquinha sempre alegre aí. Gigante aí pra gente explorar agora. Olha só. Os ponchos. Mescal. E aqui, meus caros viajantes,
uma das maiores pirâmides do mundo. Bem aqui. A sua base é mais larga que a pirâmide Kéops. E nós vamos explorar esse magnífico lugar juntos. E eu vou te trazendo todas as informações históricas e culturais de mais um belíssimo lugar. E essa, meus caros viajantes, é a pirâmide de Tepanapa, também conhecida como Grande Pirâmide de Cholula ou Tlahualtepetl, na língua náhuatl, montanha feito à mão. É o maior sítio arqueológico de uma pirâmide no Novo Mundo e a maior estrutura piramidal já construída. Bom, vamos visitar o templo lá na parte superior, passando aqui pelos portais. Bem em cima da pirâmide, os espanhóis construíram uma igreja. Essa igreja é de Nossa Senhora dos Remédios. Somente séculos mais tarde vieram a descobrir que o morro não era morro, era sim uma grande pirâmide. Já na chegada dos espanhóis, ali por volta de 1519, essa já era uma região decadente. Então a pirâmide já estava encoberta por terra e vegetação. É uma bela de uma subida, viu? Olha lá, os esquilinhos pidão. Dê-me comida, estou morrendo de fome. Os turistas vão lá então. Muita coisa aqui. A gente pode notar que cada barranco, ó, tem tijolos. Uma subidinha bem íngreme, viu? Mas vamos lá, né? Não desiste não. Força no like. E dá um valeu demais. Tem uma praça aqui. Parece que leva a lugar nenhum. É tudo cercado. Mas dá pra ter uma
Visão da cidade. Tá vendo aquele morro ali? Que tem umas nuvens esquisitas? Não é morro, é um vulcão. É o Popocatépetl. Um vulcão ativo. E tem outros vulcões também. Vamos seguindo pela rampa, que é mais agradável que escada. Visão da cidade. Um lugar estratégico. Agora não tem jeito, né, Nish? Tem que subir. Não vai subir a pirâmide, mas vai subir o que era a pirâmide. As rochas negras, né, vulcânicas. E aí, igreja? O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios foi construído no topo da Grande Pirâmide de Cholula, com uma mensagem aos nativos de que a Igreja Católica era superior a todas as crenças anteriores. Começou com uma pequena capela, em 1594, que foi sendo ampliada até que em 1864 foi parcialmente destruída por um grande terremoto. O interior do templo é em estilo barroco republicano, com altares de madeira e gesso e decorações douradas nas abóbadas e paredes. É um importante centro de peregrinação na região, porque abriga a imagem milagrosa da Virgem dos Remédios. A cúpula elevada é coberta externamente com telhas de talaveira. Seu interior é decorado com pinturas alegóricas e os pendentes retratam os 4 doutores da igreja: Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e São Gregório Magno. São as imagens peregrinas aqui da Virgem.
Do átrio é possível avistar ao longe o Vale de Cholula e o vulcão Popocatépetl. É o melhor mirante da cidade. Os sanitários, relíquias e o mirador. Vamos ver o sanitário que você é pago. Sim, ali ó. Aceita moeda de 1, 2, 5 e 10. E a tarifa 10 pesos. Um xixizinho caro. Capelinha externa. Uma luneta, 10 pesos. Os prédios mais altos lá em Puebla. E os arredores da pirâmide ainda continua em sua grande parte coberto por vegetação. Vamos descer pelo outro caminho agora. Agora sim, vamos descer. Nossa, a descida é bem íngreme. Os degraus aqui são inclinados para baixo, então tem que tomar muito cuidado. Eles têm um bom grip, né? Mas é perigoso. Não tô vendo ninguém na zona arqueológica. Será que tá fechada? É só o que faltava, né, Nishi? Mas vamos seguir. Um clima bem seco. O nariz sofre bastante
Agora vamos tomar o caminho descendo e contornando toda essa base gigantesca da pirâmide. Pouca sinalização. Você tem que ir no instinto, no encarneiramento. Carneirinho, né? Vai um carneirinho atrás do outro, então, tem um carneiro andando, a gente vai atrás. O portão está aberto, então vamos descendo. As Marcelinhas, não sei como é que eles chamam aqui, né? A zona arqueológica está aberta. Não sei se o acesso aos túneis vai ser possível, né? Mas vamos ver. Imagina quanta coisa ainda está perdida a ser descoberta. Principalmente embaixo da cidade, né? A Grande Pirâmide estende-se por mais de 400 metros de base e alcança 66 metros de altura e contém múltiplas camadas arquitetônicas sobrepostas. O local funcionava como um centro religioso principal dedicado a Quetzalcoatl, atraindo peregrinos de toda a Mesoamérica, bem semelhante a Roma ou Meca. 8 quilômetros de túneis percorrem o interior da pirâmide, revelando diferentes fases construtivas e murais antigos, como o mural dos bebedores. Aqui é a entrada. O túnel está fechado, gente. A zona arqueológica abre de terça a sábado, das 9 às 17 horas. Graças. Estamos então aqui no sítio arqueológico. Isso daqui é só porta de entrada. A saída fica do lado oposto. Logo aqui tem sanitários masculino e feminino. E vamos então explorar esse grande playground da história. Vamos seguir um caminho já, que é pré-determinado, né? A gente não pode ir para qualquer lugar. Mas eu vou te mostrando todos os detalhes e contando a história pelo caminho. Nós temos túnel que leva ao interior da pirâmide, mas nesse momento ele está fechado. Pedaços dela enterrados, olha. Sim, é outro corpo da pirâmide. Eles construíram e depois vocês pegam lá tomaram? Não, outro grupo. Aqui a gente tem uma das escadas. E era a fachada do edifício número 5. E ela foi realizada aqui com método de muros inclinados. Tá vendo ali? Que são os taludes, né? Chamados até hoje. Porque esta ciudad era
E essa parte era usada principalmente para agricultura. Externamente era revestido ali por argamassa. As pedras usadas eram pequenas, né? O tamanho aí de um tijolo nos nossos dias. E todo esse edifício aqui, ó, ele mede 2,20 metros de altura e pertenceu aí à época de maior auge aí deste sítio. E eles chamaram o edifício Teotihuacana porque ele lembra muito a parte da arquitetura lá de Teotihuacan, no qual os cholutecas eles tiveram contato, né, e fizeram todo o sistema construtivo desses muros inclinados de talude. Cholula começou a se desenvolver no período pré-clássico médio, mas foi durante o período clássico que ele se tornou um importante centro comercial e urbano. Hoje, com mais de 2.000 anos de ocupação, Cholula é a cidade arqueológica mais antiga do México. Ah, esses apitinhos enchem o saco. Nossa. A Grande Pirâmide de Cholula mostra pelo menos 6 estágios de construção. Seu piso original está localizado aproximadamente 9 metros abaixo do nível atual. Contornando. Uma pedra que foi trabalhada. Hoje ela está desconectada, né? Não sabe qual a função. Aqui são camadas sucessivas, né? Como é de costume aí na arquitetura mesoamericana. Então, toda essa parte do templo aqui foi sofrendo sucessivas expansões em cada período. Aqui dá para ver melhor, olha. Os períodos à esquerda são os mais antigos e à direita, então, foram sendo colocados os recentes. Isso quando ia completando uma fase do calendário mais longo, ou se não, a chegada de um novo rei que queria aumentar a sua percepção de poder junto ao povo. Bom, essas escadas que nós estamos vendo aqui, elas foram construídas pelos arqueólogos, né, para poder acessar.
E aqui ao centro, olha, nós temos uma área cerimonial. Esse altar, em particular, é o registro de uma presença externa, né? Aqui são dos mexicas. Quando eles chegaram, eles construíram esse altar e, para consagrá-lo, fizeram rituais de sacrifícios de crianças. Foram encontrados vários crânios de crianças. Nessa parte a gente começa a descobrir as partes mais complexas aí do templo, inclusive com estelas e gravuras. Sistema de drenagem. Esse pessoal batendo palma aí, você pode escutar o eco. Nossa. Olha só essa grande estela. A sua base toda trabalhada aí com hieróglifos. É uma cabeça entalhada em pedra. Uma outra estela. Aqui a gente não tem nenhuma informação, mas eu vou pesquisando a história e vou contando para você durante o nosso passeio. Parece ser parte de cruzes, né? Carlos Muro. Barcelona, España. Buscando a la mujer de mi vida. Uma outra grande estela. São pouquíssimas as inscrições que nós encontramos, porque justamente o revestimento em argamassa ele foi destruído pelo tempo. Presume-se então que a própria pirâmide, né, os templos eram revestidos com argamassas pintadas e com vários hieróglifos contando a história de conquistas, religião e todos os segredos culturais.
Ali sobre aquela coberta, é justamente o que eu estava explicando, né? Ali sobraram alguns revestimentos e pinturas. Va a permitir que se pintar porque muchas veces hay que dejar en su grosor del estuco, no tiene como muros, pintura. Lá ao fundo, a gente tem mais pinturas. Vámonos ya. No, te dejamos aquí, ¿vale? Que tenemos que ir a nuestra velocidad del trueno. ¿Cuánto es esto? Existiam 3 altares dispostos simetricamente. Um ao norte, um ao leste e outro ao oeste. Ó, o interior do recinto. Bem trabalhado, né? Umas estruturas externas nos lembram aposentos. E note que ali as pedras foram colocadas no formato inclinado, diferente de todo o restante do conjunto. A gente está praticamente só arranhando a casca de tudo que temos ali ainda a ser explorado. Muito provavelmente eles nunca vão fazer uma exploração completa, né, sobre o risco de colapsar a igreja. Quando havia escassez de água em Cholula, os camponeses recorriam aos sacerdotes para pedir ajuda. Eles faziam peregrinações até o topo da pirâmide, onde sacrificavam crianças entre 6 e 7 anos de idade. Porque, segundo o costume, as crianças nessas idades são as mensageiras de Tlaloc, e quando eram sacrificadas, iam pedir água.
Bom, esse altar ele foi construído depois que a Grande Pirâmide foi abandonada. E como havia muita escassez de água durante um longo período e afetou a maioria da população, né, principalmente a agricultura, como forma de solucionar e pedir uma intervenção divina, eles construíram esse altar, onde eram realizadas as cerimônias dedicadas a Tlaloc. E para fazer com que Tlaloc ouvissem os seus pedidos, aqui eles sacrificavam crianças. E o sangue era para aplacar a sede de Tlaloc, que, em contrapartida, daria chuva aos campos e à população. E justamente ao redor, durante as escavações, né, desse altar, foram encontrados vários crânios de crianças. Meio-dia. Ao som das igrejas. Na verdade, esse som é fake, né? Não é sino, não. Ó, tentando enganar a gente. Os fogos. Uma estrutura que ficou fora aí do cercadinho. Para ver aí que eles agregavam pedra, né, com argamassa. Argamassa feita de cal, areia e outros agregados. Ó, está terminando aqui o entorno, já se encaminhando para a saída. A antiga capela fechada. Olha o esquilinho no topo ali. Ah, esses esquilinhos são tão safados, né? Ó, falando na língua dos esquilos, ó. Vou traduzir para vocês. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. É tudo isso que quis falar pro esquilo. Tchau, esquilo. Ó, essa parte que ela foi reconstruída conforme os estudos arqueológicos. Esse daqui é o chamado edifício número 7. Ele foi construído aí por volta do ano de 450 depois de Cristo.
E foi parte aí das modificações feitas pelos cholultecas na Grande Pirâmide. A imponência. Aquela velha pergunta, né? E aí, já subiu na sua pirâmide hoje? É, eu vou subir a minha. Vamos lá? Lógico que isso aqui é só a base, né? Não é a pirâmide completa. Mas dá pra gente ver aqui, ó. Até que os degraus são de uma boa largura. A gente está subindo então, que seria o edifício número 7. E aí, experiência, hein? Você comigo aqui, subindo em mais uma pirâmide. Chegamos. Aproveitar, né? Porque não é todo dia que a gente sobe e não são todas as pirâmides permitidas. Bom, depois de explorar aqui a nossa visão, hora de descer a pirâmide. Tem uma cordinha sem vergonha aqui. Mas os degraus são largos o suficiente para a gente colocar os pés com segurança. E pouca gente sobe aqui. Vamos lá, né? Que beleza, ó. Pronto. Aqui, o acesso é por sua conta e risco, viu? Sair caindo, se quebrando e fazendo parte de um ritual. Uma outra estela. E essa foi a nossa visita aqui à pirâmide de Cholula. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo, ativando as notificações e também verifique em nossas playlists outros lugares incríveis como este aqui no Trips e Flix. Recomendo aquele chocolate que a gente comprou lá em Oaxaca. É basicamente cacau com um montão de açúcar prensado. Mas tá bom, né? Tem um gostinho realmente aí de chocolate. O problema é a quantidade de açúcar. A gente se acostuma e come. Aqui é o chocolate frio.
Plaza La Estación Cholula. Aqui tinha um trem turístico, né? Que é de Puebla Cholula, mas acabou falindo. Não teve viabilidade econômica. Uma pena, né? Ó, desde o dia 1º de janeiro de 2022. Será que um dia volta? Difícil, hein? Vamos indo. Ver se a gente consegue encontrar o ônibus. Essa é a igreja do Santo Sepulcro. Aí tem um rastro aí para que as almas possam encontrar. Oferenda. E aí, meus amigos, minhas amigas, caros viajantes, o que vocês acharam aí da visita a San Pedro Cholula, a cidade, essa explosão cultural tipicamente mexicana e a história, né? A história de um povo que nem mesmo uma conquista sangrenta conseguiu apagar. Na Calle 12, Oriente Centro, no nosso busão, passou. Bom, isso é um sinal, né? Eu tava procurando, por isso que eu vim aqui na principal e ter a certeza que o ônibus passa. E como passou, né? Então daqui a mais uns 30 minutinhos a gente vai ter aí mais um ônibus para nos levar até Puebla. Enquanto isso, vamos caminhando e procurando também onde é o raio dessa parada de ônibus. E aqui nem tudo é sinalizado, não sei se o ônibus para em qualquer lugar. Ali, ó, tem uma parada de ônibus ali, e é ali que a gente vai ficar esperando, então. Então, para você que vem a Puebla, a Cholula, quer voltar a Puebla, tá aqui na 12 Oriente.
¿Hasta Mercado de Sabores? Yes. Gracias. São 12h43, já chegou o ônibus. Bem mais sossegado aí. Deixa eu poder. Esse aqui. Permisso? Gracias. Esse banquinho aqui em cima da roda do ônibus. Todo encolhido. Mas tá valendo, né? Vamos lá. Bom, até que não demorou muito, né? São 12h44. Mais uma meia horinha está chegando. Janela, não dá pra gravar nada. Tudo fosco. Andrés Cholula. Espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e não perca as nossas próximas aventuras aqui no Trips e Flix. Agradeço a sua audiência e até breve.